Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Já estamos aqui ao vivo para mais uma live. Apocalipse 17 é um tema de discussão dentro da religião e até fora das religiões é discutido isso, né? Sim. Sobre esse mistério da Grande Babilônia, o que é, o que deixa de ser. Porque para muitos é um assunto meio misterioso. Realmente é um assunto misterioso, mas é vedado para muitos, né? A pessoa, não, eu não consigo ter esse entendimento, não se abriu a porta da revelação. Mas o que a gente consegue ver pela palavra de Deus é que Deus vem desenhando esse entendimento da Grande Babilônia. Eu consigo dizer que desde o momento ali pós-diluviano, né? Que Deus já vem começando a revelar o propósito desta Babilônia, o propósito dessa grande confusão que vem se estendendo até os dias de hoje. E tudo isso a gente consegue comprovar biblicamente. É mais ou menos sobre isso que nós iremos trazer no dia de hoje. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo, e disse-me, né? Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O propósito das taças ali está direcionada como juízo contra esta grande Babilônia. Muito importante salientar isso. E outra palavra muito interessante aqui é mencionar que ela está assentada sobre muitas águas. Importante, no decorrer aí do Apocalipse, o Senhor sempre vai mostrando para nós palavras-chave, palavras importantes que vão servir de gancho para que nós possamos meditar na lei e nos profetas, no Antigo Testamento. E essa palavra aqui, muitas águas, nos faz conectar com Jeremias 51. Jeremias 51 está lá descrito a destruição total da Babilônia. E aqui o Senhor descreve muitas palavras, mas tem algo muito interessante aqui. Por exemplo, no verso 7, Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Aí no verso 13, ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, a medida da tua avareza. E mais à frente aqui no verso 35, a violência que se fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião. E o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Aí no verso 42, o mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro da Babilônia caiu. Sai dela, povo meu. Né? Importante essa menção, porque isso vai conectar com Apocalipse. E livrai cada um da sua alma do ardor da ira do Senhor. Aí no verso 49, como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Por quê? No verso 55, porque o Senhor tem destruído Babilônia e tem feito perecer nela a sua grande voz, quando as suas ondas bramam como muitas águas. É emitido o ruído da sua voz. Importante salientar essa menção de muitas águas, porque vai demonstrar o propósito da grande Babilônia, de embebedar as nações da terra. E isso vai conectar com as nações da terra e todos esses manjares que existem no mundo hoje em dia,
para tragar a muitos, inclusive os servos, muitos servos de Deus, caindo nos laços da grande Babilônia. Todavia, existe uma promessa linda que se encontra em Cantares, no capítulo 8, verso 7, que é um livro muito importante, revelador, enigmático, porque vai mostrar acerca da relação entre a igreja e o próprio Senhor. E ali no capítulo 8, verso 7, diz assim, que as muitas águas não podem apagar este amor. Olha que lindo isso, né? Este amor entre a igreja e o Senhor Jesus. As muitas águas não podem apagar. E quando a gente fala de muitas águas, de nações sendo envolto pela feitiçaria da grande Babilônia, a gente tem que mencionar também aqui o livro de Isaías, porque Isaías, no capítulo 17, aqui no verso 12, diz assim, ó, ai do bramido dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas, como a pragana dos montes diante do vento, e como o que rola levado pelo tufão. E, encerrando aqui a minha fala introdutória, em Isaías 23 também fala algo muito interessante, que diz assim, que fala sobre Tiro, que é uma figura também da grande Babilônia, fala que ela vinha com muitas águas, e ela era a feira das nações. Está falando de mercadorias, de mercadores. E mais adiante aqui, fala que toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento, porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará. Ela tornará a sua ganância de prostituta. Prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. Então, existe uma relação muito interessante, por isso que a grande Babilônia, a grande prostituta, está assentada sobre muitas águas. Isso vai demonstrar o quê? Uma regência que existe sobre essas nações da terra. A grande Babilônia, ela está regendo, ela tem as rédeas sobre as nações da terra, e isso faz muito sentido com as figuras que a gente encontra no Apocalipse 17. Porque o que a palavra de Deus está nos apontando é um sistema. E quando fala de um sistema, ele vem se desenhando desde a época pós-diluviano. Então eu não posso hoje, nós temos que ter muito cuidado antes de dizer, olha, está definido, essa é a Babilônia. Nós iremos ver no decorrer da live que esse sistema babilônico de grande confusão vem se desenhando a longo tempo. Eu acredito que na primeira amostra que nós tivemos de um sistema estabelecido babilônico, veio ali na época exatamente de Babel, quando existia somente um povo, né? O povo pós-diluviano era só um povo, mas eles já começaram a ter diferenças de entendimento. Então veio Nimrod e teve uma ideia. E surgiu uma ideia na cabeça dele. Qual é a ideia que eu quero? Eu quero construir uma torre para alcançar e chegar até o céu. E no pensamento que ele tinha, que a gente pode observar, era de que, primeiramente, Deus não vai mais destruir a água, quer dizer, o mundo com o dilúvio. Então, para que isso não aconteça e não ocorra conosco, nós vamos nos dirigir até o céu, vamos construir essa torre. E ali Deus não se agradou e houve a primeira divisão. Deus espalhou eles como? Primeiramente, confundindo as línguas. Então, quando existe divergência de entendimento, quando existe divergência, principalmente quanto ao conceito, quanto que Deus vem apresentando do que é correto, não tem como existir uma concordância. E o que nós estamos vendo aí para os últimos dias é que, infelizmente, o mundo se encaminha para uma religião unificada. O mundo se encaminha para uma unificação monetária, para uma unificação religiosa, para uma unificação governamental. E nós não nos escapamos disso. A gente está vendo que todas essas alianças vão se formando. Mas não esqueça que, assim como naquela época
naquela época que nós tivemos de Babel, Deus dividiu e ele mandou: enchei e povoai a terra. Então houve aquela divisão de línguas. E nós vamos ver que a intenção do homem, novamente, assim como Nimrod, um representante naquela época do maligno, assim como naquela época vai haver um representante que vai querer novamente unificar e juntar as próprias línguas que Deus separou. Até a linguagem também hoje querem tornar uma linguagem única para tudo. Então vamos lá, nós estamos vendo aqui, né, a estátua de Nabucodonosor, tá? Essa estátua aí interessante que a gente vê a recapitulação dela toda, né? Quando a gente olha para a Babilônia, lá no Apocalipse, a gente tem que entender a história da Babilônia, né? Como que ela surgiu, e aí entra, né, o que o Wagner falou um pouquinho, né, de Nimrod, né, o poderoso caçador diante de Deus, né? Alguns linguistas interpretam que a palavra Nimrod se deriva, né, da palavra rebelde, porque ele também se rebelou contra Deus, tá? E como o Wagner falou, o propósito inicial de Deus lá no início era o quê? Era encher a terra, né? Multiplicar, encher a terra. E o que nós vemos? Nós vemos Nimrod fazendo totalmente o inverso, querendo concentrar em si o poder. Tá? Ele queria concentrar em si o poder. E olha que interessante, a Babilônia, ela foi edificada, né? Vamos ver, vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Ela foi edificada, veja aqui, ó. Aqui não dá para ver com tanta exatidão, porque conforme vai aumentando, vai diminuindo o pixel, né? Uhum. Mas ela ficou ali próximo ao rio Eufrates. Né? Próximo ao rio Eufrates é onde ela foi ali edificada, a Torre de Babel. E o que nós temos no rio Eufrates, né? Hoje, nós, pelo livro de Apocalipse, nós já passamos por essa passagem. Hoje tem lá 4 anjos presos, né, no rio Eufrates. Parece que realmente aquele local ali que Deus destinou a Abraão e a sua descendência, hoje está sendo, desde a época de Nimrod, um local onde o mundo espiritual é carregado, é pesado, né? É muito pesado aquele local ali. E tudo bem, mas vamos focar aqui na questão da Babilônia. O que era a Babilônia? A Babilônia foi um império que foi de 626 a.C. até 539 a.C., ou seja, né, foi um período aí de 87 anos, tá? A Babilônia, ela tem o seu símbolo aí, um leão, né? E ela também tem como base, na visão de Daniel, ouro, cabeça é de ouro e ainda é um leão. Olha aí, né? São 3 elementos fortíssimos aí. Vamos lá. E aí nós temos a Torre de Babel, que foi o primeiro, né, indício disto. Nimrod era filho de Cuxi, que era filho de Cã, que era filho de Noé. Então nós temos aí a Torre de Babel, cujo o objetivo era chegar até o céu. Tá? Isso era o propósito dele. E o que Deus fez? Deus foi lá e confundiu a língua, daí se dá o nome Babel. Né? Por quê? Por causa da confusão. Né? Babilônia vem de Babel, confusão. Houve muita confusão ali, ninguém se entendia. Mais na frente, Deus vai usar um outro pano de sombra, que é a respeito ali, que é através de Nabucodonosor. Olha o que ele vai falar, né? Falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Esse é o espírito de Babel. O espírito de Babel é eu, é o homem, é a minha glória, é o meu poder, né? Então você veja que Babel, ela pode ser muito mais do que uma religião. Ela é muito mais do que uma religião. Você tem que entender que Babel é um espírito, né? O espírito de confusão, de glória, de poder, né? De conquista. Outro detalhe interessante aqui na passagem de Apocalipse é que quando o anjo ele vai mostrar para João a condenação da grande Babilônia, ele vai levar ele até um deserto. Ele vai levar ele até um deserto. No deserto ele tem a visão de uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. E essa característica da cor a gente não enxerga lá no Apocalipse 13, a gente vai enxergar aqui mesmo em Apocalipse 17. E aqui
nessa passagem, além das cores, tem nomes de blasfêmia. Então ali é como se tivesse ali muitos detalhes acerca do quanto que a grande Babilônia, né, realizou sobre as nações. E por que no deserto? E aí, novamente, nós voltamos aqui para os profetas. Eu volto aqui para o profeta Jeremias, que antes nós estávamos lendo no capítulo 51, agora nós vamos para o capítulo 50, onde diz aqui, no verso 8, fugi no meio da Babilônia, fogem dela, sai da terra dos caldeus. E aí diz aqui no verso 12, será muito confundida vossa mãe. Está aqui uma palavra-chave, mãe, porque a grande Babilônia é mãe. No próprio livro de Apocalipse, mais à frente, aí no verso 5, está dizendo que ela é mãe. Ficará envergonhada a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Ela estava sobre águas, mas por conta de tudo que ela fez no decorrer da história, e principalmente nos últimos dias, o desfecho, o destino dela é um deserto. E outra passagem muito interessante também que fala de deserto aqui é Isaías capítulo 47. Isaías 47 diz assim, ó, assenta-te no pó. Começa assim, a queda da grande Babilônia, né? Assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia, assenta-te no chão, já não há trono. Outra característica, porque das cores, além de escarlate, ela tem púrpura, e a púrpura é sinal de realeza. Então ela não mais estará no trono, o destino dela é pó, é deserto. Aí no verso 5 diz assim, porque nunca mais será chamada senhora de reinos. E no verso 7, você diz, eu serei senhora para sempre. Até agora não te importaste com estas coisas, e nem te lembraste do fim delas. E você diz, eu o sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei perda de filhos. Por quê? Porque ela é a mãe. E aqui no verso 9, por causa da multidão das tuas feitiçarias, e aí a gente linka com o Apocalipse, principalmente 18, né? E da grande abundância dos teus muitos encantamentos. E aí, no verso 10 diz assim, ó, porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém pode me ver. E aí, por isso que até nos dias de hoje, muitos não sabem quem é. Por quê? Porque ela atua às escondidas. E aqui, Isaías descreve isso. Ninguém pode me ver. Ela se acha que ninguém vai enxergar ela. E, de fato, tem um mistério. E essa palavra mistério está no Apocalipse, não é à toa. Porque, de fato, requer estudo, busca no Senhor, né? E muito cuidado de discernir o que o Senhor quer revelar acerca dela. E aqui Isaías disse que ela disse que ninguém pode ver ela, nem a sabedoria dela, nem o conhecimento dela. E aí o Senhor diz, isso te fez desviar e disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Palavras muito, muito interessantes, né? Aí no verso 14 diz assim, eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Então, são palavras muito interessantes aqui, que nos faz aí entender o porquê que é tão difícil, né, enxergar a mãe. Por quê? Porque ela tem que pegar esse versículo aí que você citou, Ricardo, de que ela está escondida, e colocar do ladinho ali onde está escrito mistério. Exatamente. Até porque o mistério envolvido na Grande Babilônia é esse. Nós estamos aqui muitas vezes querendo descobrir quem é a Grande Babilônia, onde é que está. É a Igreja Católica, é Israel. Eu acho que essas são as duas vertentes maiores, né, de interpretação hoje. Israel e Igreja Católica. Podemos dizer que todas fazem parte, inclusive Israel. Mas Israel não é a mãe. Existem textos claros dizendo que Israel é uma filha, que fez parte.
entende? Então, na verdade, o que os irmãos precisam entender é que existe igreja verdadeira dentro da Babilônia, e existe Babilônia dentro da igreja verdadeira. Está tudo misturado, irmãos. Misturado. Por isso o mistério, entende? Por isso o mistério. A mãe das grandes prostitutas não vem de Roma. Faz parte? Faz. Existe concordância da gente dizer que Roma faz parte? Com certeza faz parte. A Roma é o quarto império, pô. É o quarto. A Babilônia não começou no quarto Então, império. é isso daí. Então, o que a gente precisa agora é voltar e entender exatamente o que diz na profecia de Babilônia. Eu quero ler com os irmãos porque é interessante quando a gente tem essa visão que Daniel quis apresentar para o rei Nabucodonosor. Está lá em Daniel 2, você pode acompanhar na sua casa, eu não vou projetar o texto, a partir do versículo 26. Olha só, o próprio rei Nabucodonosor disse a Daniel: podes tu fazer-me saber o sonho que eu vi e a sua interpretação? E respondeu Daniel, na presença do rei, e disse: o segredo que o rei quer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela o segredo. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Sim. Olha só, irmãos, o que há de ser no fim dos dias, tá? Então, com certeza, a gente vê todo o desenvolvimento da estátua a partir de Babilônia, mas é que nós precisamos entender qual é o contexto que está apresentando ali e a sequência do contexto. Por mais que o rei Nabucodonosor quisesse uma estátua completa de ouro, não foi, porque assim como Daniel profetizou em nome de Deus, aconteceu e está acontecendo. Estamos nós aí somente esperando se formar os 10 dedos do pé da estátua. E quando isso se formar, ela vai se mostrar. No final, o que nós temos? Uma pedra cortada, sem auxílio de mãos humanas, atendendo aos pés da estátua. E olha só que interessante o que diz. Eu vou ler só esse versículo. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. E diz que de uma só vez, esse reino atinge os pés das estátuas e um a um vai caindo. Se a gente vê na profecia, está dizendo que um reino destrói o outro, e esse reino passa a ser o poderio naquela época da história. E um substituiu o outro. E assim foi com a história, e nenhuma religião nega isso. Mas quando cai, não cai um só. Aí é que está o mistério. Quando cai, cai toda a estátua. Por isso que a gente consegue ver que cada reino... O que acontecia nas batalhas? A gente sabe. Quando existiam batalhas, haviam despojos. Então, aquele reino que ganhou a batalha ficava com todos os despojos do reino anterior que ele conquistou. Então, o que a gente consegue trazer para hoje? Que cada reino absorve um pouco daquela história, absorve um pouco daqueles costumes. Aquela grande Babilônia que começou lá no passado, ela vem seguindo. Por isso que a gente diz que Babilônia não é só a gente identificar um poder religioso e definir, não, é isso. É dali que vem. Não, porque eles vêm absorvendo. E quando a pedra atinge os pés da estátua, cai o conjunto inteiro da obra. Cai tudo, não sobra nada. Entende? Então é este o ponto que os irmãos precisam absorver. Ó tu que habita sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegar no teu fim à medida da tua avareza. Aqui mais uma característica, né? Você vê que uma das características aqui da Babilônia é justamente, né, se tornar rica. Por isso que o pessoal confunde falando que é Roma, porque Roma é rica, Roma é avarenta, Roma é isso, Roma é aquilo. Mas, gente, você percebe que não é só Roma? Exatamente. Não é só Roma que é assim. Aliás, todo o sistema do mundo visa dinheiro, inclusive o sistema da besta, comprar e vender, né? Enriquecer. Esse é um sistema que movimenta, né? Movimenta o império. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: ainda que te enchi de homens, como de lagarto, ou seja, um enxame de gente, né? Contudo levantarão gritaria contra ti. Olha que gritaria que vai ser essa que vai se levantar contra a Babilônia, né?
me parece que o levantar contra Babel, né, tem a ver, né, com aquela prostituta, né, que é a que está se assentada, né, sobre muitas águas. Aí diz assim, ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo homem no seu conhecimento, envergonha-se todo artífice da imagem, de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira e nelas não há espírito. Por que não há o espírito? Porque o espírito que está ali é um espírito de mentira, né? É um espírito de engano, é um espírito falso. É uma palavra que está sendo levantada contra ela. E está dizendo aqui, ó, vaidade são obras de engano. No tempo da sua visitação perecerão, né? Então, Deus já tem uma palavra contra a Babilônia. Bom, a gente tem vários textos contra a Babilônia. Isso é só mais um, né? O Ricardo trouxe aqui um texto lindo, magnífico, né, a respeito da queda da Babilônia. E o fato é que quando Deus já mostra, o anjo já vai mostrar, na verdade, né, ali para João, ele já mostra falando, vou te mostrar a condenação. Sim, já está condenada. Já está condenada. E você vai ver a atuação dela, mas ela já está condenada, fica tranquilo. Né? Ela vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai matar, vai embebedar, vai enganar, vai fornicar, mas ó, já está condenada. Né? Ela já vai ser apedrejada, fica tranquilo. E assim irmãos. E assim é. Ela vai ter o seu papel, tem que ter esse papel da Babilônia, porque a gente precisa saber quem é do Senhor, quem não é do Senhor. Deus precisa provar os corações dos homens. É necessário que ela venha, as profecias têm que se cumprir, mas qual é a mensagem para nós? O sai dela, povo meu. Qual é a mensagem para nós? Né? Nós não negarmos ao Senhor e sermos fiéis até a morte, ainda que venha a ser derramado nosso sangue, porque um dia o Senhor vai apedrejar essa prostituta. Eu coloquei aqui algo interessante sobre a mãe. E é a mãe que gerou muitas filhas. E existem filhas e filhas. E tem duas filhas interessantes que são mencionadas aí nos profetas, essencialmente é o profeta Ezequiel. Por isso que Apocalipse 17, no verso 4, diz que a grande Babilônia ela está vestida de púrpura. E púrpura é uma coloração que vai associar com a realeza. E por ela ser a mãe, ela gera filhas. E ela vai o quê? Manipular as suas filhas. Vai usar as suas filhas para satisfazer as suas vontades. Para ela permanecer no oculto, no escondido, atuando. E usando as filhas como marionetes. Essa característica de usar as filhas está lá em Ezequiel 23, eu vou ler aqui para vocês, que diz assim, ó, veio mais a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Aí diz mais assim, no verso 4, e os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria, que vai apontar para o reino do norte, casa de Israel, é Oolá, e Jerusalém é Oolibá. Por que eu estou trazendo essa questão de Oolá e Oolibá, filhas de uma mesma mãe? O Senhor já deixou aqui no Antigo Testamento algum vislumbre sobre a infiltração da iniquidade na casa de Israel e também na casa de Judá. Lá no livro de Reis, livro de Crônicas, nós temos aqui as figuras de Jezabel que muitos conhecem, né, na casa de Israel, que foi mulher de Acabe. E ali nós temos muitas menções tipológicas que apontam para o tempo do fim. Tanto é que ela entra em embate com Elias, e Elias tem essa questão de 3 anos e meio, onde não vai haver chuva. Depois ele vai profetizar para que houvesse chuva. E uma característica muito interessante que eu quero trazer aqui é que Jezabel ela tinha o propósito de exterminar os profetas. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 4. E aí vai se associar com o que a gente está estudando aqui. Em Apocalipse 17, verso 6, diz que a grande Babilônia, ela
embriagou com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. E Apocalipse 18, verso 24, diz que nela se achou o sangue dos profetas, dos santos. Então, Jezabel é uma figura, né, que vai associar com Oolá, da casa de Israel, a uma infiltração da iniquidade para desviar a casa de Israel. E eu chamo Jezabel aqui como aquela filha mais velha lá do tempo passado. Por quê? Porque existiu uma filha mais nova, uma Oolibá, dentro da casa de Judá, e o nome dela era Atalia. Atalia era filha de Acabe, e ela se infiltrou na casa de Judá. Ela se casou com Jeorão, rei de Judá. E ela teve lá um filho chamado Acasias. E eles começaram a caminhar nos mesmos conselhos da casa de Acabe. Olha só, a infiltração que acontece tanto na casa de Israel com Jezabel, a mulher mais velha, e futuramente acontecendo na casa de Judá com Atalia, filha de Acabe, da dinastia de Onri. E por que também é interessante a história de Atalia? Porque tem um decorrer aqui de 7 anos. Que que aconteceu? Quando o Acasias morreu, ela fez de tudo para exterminar os descendentes do reino, os descendentes de Davi. E ela quase conseguiu. Isso está em 2 Reis, capítulo 11, e também em 2 Crônicas, capítulo 22. E ela usurpou o trono por 6 anos. E somente um remanescente ficou vivo, que é Joás. E ele ficou escondido lá dentro do templo durante esses 6 anos. E também a Atalia, ela arruinou totalmente a casa de Deus, ela derrubou, destruiu muitas coisas. Durante esses 6 anos, Joás, que foi o único remanescente da dinastia de Davi, ficou escondido lá no templo. Por quê? Porque ele foi ajudado por Jezoabeate, que significa Javé jurou, o nome dela, que foi irmã de Acasias e foi mulher do sacerdote Joiada, que significa Deus conhece, Deus sabe. E aí, no 7º ano, foi que Joás foi levantado rei, o sacerdote Joiada preparou todo o cenário ali, levantou Joás rei, e Atalia foi morta no 7º ano. Então, tanto na casa de Israel, onde nós temos ali Jezabel, como na casa de Judá, como nós temos Atalia, né? Deus já queria mostrar para nós aqui, lá na história, o que a iniquidade faria para afastar o povo de Deus do propósito do Senhor. Então, isso é muito interessante, porque em ambas as histórias tem aí um intervalo de 7 anos, lições do Senhor em tempo de 7 anos. E a gente sabe que tem uma última semana de Daniel acontecendo no futuro. E isso faz muito sentido. Nós entendermos que a mãe, a grande Babilônia, ela tem um propósito de corromper, né? De corromper a muitos, principalmente, né, os que estão no caminho do Senhor. E ela faz isso tanto para macular aqueles que estão, os gentios que estão no caminho do Senhor, mas também para macular os judeus que estão, né, aí com promessas do Senhor também para a vida deles. Mas eu quero chamar agora vocês para entenderem e para meditarem no lado espiritual, pegando todo esse pacote aqui e entendendo na parte religiosa. Por quê, meus irmãos? Quando a gente vê que essa mulher, ela está vestida de escarlata, adornada de ouro e todas as pedras preciosas e pérolas, na hora, a gente já nos liga na hora com a Nova Jerusalém. Por quê? O que a gente vê lá? As pedras preciosas que Deus está detalhando na Nova Jerusalém. Mas eu não posso agora simplesmente dizer, não, então Babilônia, Nova Jerusalém não tem nada a ver. Claro que não tem nada a ver. O que nós estamos trazendo aqui é que essa mulher, ela está vestida de púrpura. Só que, na verdade, ela traz abominação e imundícia de fornicação. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra.
porque ninguém mais comprava a sua mercadoria. Não está mais à venda. Quando ela cai, não está mais à venda. O que você se lembra nesse momento? O que você se lembra? A besta que surge vendendo a marca, praticamente. Se você não tiver a marca, você não pode comprar e nem vender. Então não existe mais, neste momento, a possibilidade de tu adquirir o conhecimento que vem de Deus. Não existe mais, nesse momento, a possibilidade de tu te converter. Olha só que profundo que é. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais comprava a sua mercadoria. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlate. E toda madeira odífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro de mármore. E aí vai continuar trazendo ali sobre mais objetos, né? E diz assim a partir do versículo 15... Os mercadores destas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe pelo teor do seu tormento, chorando e lamentando. O que eles dizem? Ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas, e todos os tipos de pérolas, porque em uma só hora ela foi assolada e ficou desolada. E todo piloto, vamos traduzir aqui, e todo pastor, todo dono toda essa confusão, né? Todo que navega, todo que controla esse sistema, né, que está aí no mar, e todos os que negociam a palavra, podemos traduzir sim, se puseram de longe, vendo a fumaça do seu incêndio, né? E lançaram o pé sobre a sua cabeça e clamaram chorando e lamentando, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham as suas embarcações neste mar, né, que a gente está vendo que elas estão no grande mar, se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa só hora ela foi assolada. E quer ver como a referência é válida? Olha só, versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra, olha só que interessante a estátua de Nabucodonosor, né? E uma grande mó e lançou no mar. Lá está lançando nos pés, mas aqui está dizendo no mar. Por quê? Porque no mar é onde estão os povos, tribos, línguas e nações, né? Dizendo, os pés também estão ali, né? Exato. Com igual ímpeto será lançada a Babilônia naquela grande cidade, e não será jamais achada. E o que nós temos em Daniel 2? Que aquele reino é estabelecido e enche toda a terra. E aqui é o ponto que eu queria trazer para os irmãos identificarem o que eu estou trazendo. Em ti não se ouvirá mais voz de arpista, nem de música, nem de flautista e de trombeteiros. Não tem mais toque de trombeta. E nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. Ruído de mó em ti se não mais ouvirá. Luz de candeia não mais haverá em ti. E a voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá. Se ele está dizendo que não vamos mais ouvir a voz da esposa, é porque ainda neste momento a gente ouve. Ainda nesse momento existe voz do noivo dentro das religiões, dentro de toda essa bagunça. Mas vai chegar o momento que não vai mais haver. Vai cessar a voz do noivo. E quando cessar a voz do noivo, está tudo consumado. E vi a mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, o Ricardo já falou sobre isso, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha que interessante, né? Então, ela está assentada, ela quem domina, tá? E essa besta tem a cor escarlata. Quem são as 7 cabeças, né? As 7 cabeças são 7 montes. Ah, esses montes aí é montanha? São os 7 montes de Roma? Não. Não, porque a própria Bíblia já vai dizer quem são esses montes, tá? As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, ou seja, os montes são reis, né? O próprio texto explica aqui o que significa os montes, né? E são também 7 reis. 5 já caíram, tá? São reinos ali, né? E um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco tempo. Bom, isso aí ele estava sendo escrito na época do Império de Roma. Então está falando, ó, o que hoje, existe um hoje, tá, ô João? Tem um que existe hoje. Hoje existe um. Ah, hoje existe um? Existe. Qual é de hoje, João? Ah, é Roma. Então, não é esse não, porque o Império da Besta é o que vai vir ainda. Né? O que vai vir, não é o que está aqui hoje, é o que virá. O último império é a besta, não é Roma. Tá? Então o pessoal às vezes fala, é Roma, é Roma, é Roma. O próprio texto está dizendo que não é. Tá? A Roma faz parte disso. Por quê? Porque os 7 estão juntos ali. Né? Então, olha só. Exatamente.
E um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Por que um pouco de tempo? Porque o Império Babilônico durou 87 anos, outro durou 70 alguma coisa, outro chegou a quase 200, o Império Romano passou de 1000, mas o último vai durar apenas 3 anos e meio. É pouco tempo, é o menor de todos. E aí nós vemos, mais uma vez, Apocalipse 17 vai mesmo dizer sobre isso. E a besta que era e já não é, ou seja, os 5 impérios, o de hoje, nesse instante, né, não é, Roma não é ela também o 8º, porque a besta tem várias cabeças. Então a besta era, a besta existe e a besta virá. Os que já eram da besta não é aqueles impérios. O de hoje na época de João não era, mas é também o 8º que viria ainda. E é tudo dos 7. Exatamente. É isso que a gente falou. É tudo dos 7. Então, quer dizer, ele separa os impérios, mas quando chega no final, é tudo uma coisa só. Né? É tudo uma coisa só. E tudo isso vai à perdição. Tudo isso daí, né, vai ser acabado. Lembra sempre que a mulher, a prostituta, né, ela está sentada nisso daí, ela está no comando ali desse negócio. E os 10 chifres que existem são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Olha aí os 10 dedos da estátua. Né? Esses aí são os 10 dedos da estátua, que são os 10 reis ou imperadores, né, que vão formar um único império. Tá? Mas receberam poder como reis por uma hora ali, esse período de 3 anos e meio, não tem outra interpretação, tá? Juntamente com a besta, beleza? Então a gente está vendo ali o Egito, tá? Esse gráfico aqui, o Egito, a Síria, Babilônia, Medos e Persas e Grécia. Esses que era, né? E o de Roma não é. A besta, que é o 8º, né? Mais os 10 chifres, e é um dos 5, que no caso ali somam os 7, né? Dela é retirado o quê? O chifre pequeno, né? Do meio dos 10 chifres, que é o império da besta. Último, total, né? Formado, pleno, junto com o anticristo. É o 8º e último império, né? Então, isso aqui é a nível de conhecimento, para que a gente possa entender, né, que aonde ela está assentada, né? Então você veja que ali tem o quê? Ali tem Egito, ali tem a Síria, ali tem Babilônia, ali tem Medo-Persas, ali tem Grécia, ali tem Roma. E a besta, o que é a besta? A besta, ela é a mistura de um casamento, vamos colocar assim, né, de um acasalamento de animais diferentes. Você cruza cachorro com cachorro, vai dar cachorro. Gato com gato, vai dar gato. Se cruzar gato com cachorro, vai nascer uma besta. Então, são vários animais que tem ali. Tanto é que a besta, e junto com Daniel, você vê vários animais diferentes. O último animal não é um animal, é uma besta, porque cruzou todos eles, cruzou todos os impérios. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe que a mãe, ela tem essa influência de manipular as 2 filhas. E ambas as filhas têm um poder aquisitivo, financeiro, econômico, em todas as esferas deste mundo, em todas as plataformas de atuação na economia, na geopolítica, em todas, filmes, na tecnologia, em tudo. Você vê uma atuação de ambas as filhas, de famílias poderosas, de cunho judaico e também de cunho cristão. Então, o que a gente vê aqui em Ezequiel 23? Que o Senhor tem um juízo contra essas filhas. Contudo, nós temos que ter muito cuidado, porque as filhas não é a mãe. As filhas não é a mãe. Existe um juízo do Senhor aí envolvendo as 2 irmãs prostitutas, contudo, o juízo de consolidar para desvendar, tirar a mãe do oculto, revelar e derramar o juízo contra a mãe, a grande Babilônia. E aí, olha só, perceba aqui, é importante essa parte, Ezequiel 16, que fala da Jerusalém, fala que ela seria nua, desprotegida, ela será assim açoitada, apedrejada, cortada. Contudo, o Senhor diz assim, depois de todas essas aflições, de tudo isso, minha ira contra você se acalmará. É necessário que haja o açoite contra uma das filhas, que é Jerusalém, mas existe um propósito de purificar. Por quê? Porque essa Jerusalém terrena vai ser restaurada.
essa Jerusalém, ela vai continuar no reino milenar. Não é um juízo definitivo, como nós encontramos contra a grande Babilônia no capítulo 18, onde a fumaça, né, vai subir para todo sempre. Para todo sempre. Isso é para a mãe, isso não é para a filha, é para a mãe. E Jerusalém é filha, não é mãe. Pode ir para o último slide aí, Wagner, que é o encerramento. Você vê que o propósito da mãe é manter essas duas filhas cativas no entorpecimento espiritual e usá-las como marionetes, gerar guerra entre elas. Perceba que a ONU, que foi fundada pelos Rockefeller, tem um pensamento antissemita, um pensamento anti-Israel. Por quê? Porque é uma contra a outra. E fazer alguns pensarem que o Vaticano, que Roma, que outra qualquer é só a religião grande cristã Babilônia. É Babilônia. Exato. E não. O propósito da mãe é confundir, fazer com que as filhas pareçam com ela. Tanto é que Isaías 47:10 está escrito que ela está escondida, que eu já li aqui. E no Ezequiel 16:44 está escrito assim: tal mãe, tal filha. Porque Ezequiel 16 é uma palavra contra Jerusalém. E lá está escrito assim, ó, tal mãe, tal filha. A mãe, ela transmite na filha a sua aparência. Ela faz com que as pessoas confundam, achando que Jerusalém é a mãe, mas não é. Jerusalém é uma filha, ela não é a grande Babilônia. Por que te admiras? E o anjo me disse, né? Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá para a perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, a gente vê que o próprio João ficou espantado com o que ele está vendo. E eu tenho certeza que ele estava enxergando que tudo isso veio de um sistema. Um sistema que era para ser desenhado, para ser perfeito, onde tinha pedras preciosas, onde tinha ali a vontade de Deus, mas que no mesmo momento, no mesmo lugar, havia abominação. E o que nós vemos em Mateus 24:15? Deus dizendo, né? Jesus dizendo ali que ia chegar aquele momento de uma abominação sendo instaurada no lugar santo. E eu quero chamar a atenção para o que estará em jogo nesse momento aqui, tá? É a adoração. Tudo. As pessoas perguntam, qual é que vai ser o grande start? O grande start é a adoração. O que está em jogo em todo momento é a adoração. Não é dia de guarda, já chamamos aqui, não é dia de guarda, é adoração. Por que é adoração? Porque a única coisa que nos distancia, a única coisa que nos afasta desse sistema corrupto. E aí a gente volta para a Babilônia e a gente vê o quê? Um rei que recebeu um sinal, não quis dar ouvido ao sinal e disse, não, o meu reino não vai ser passado para outro. Construiu uma imagem. O que nós vamos ter no futuro? Uma grande imagem. E ali ele determinou, todos se encurvem a essa imagem. E houve 4 personagens que não se curvaram diante dessa imagem. Qual foi a ordem? Mate-os. Essa foi a ordem. Essa foi a ordem. E a história irá se repetir. Nós temos um papel fundamental? Temos. Existe engano, talvez, na sua igreja, você que está escutando? Existe. Existe. Porque, infelizmente, o sistema corrupto aliado, ele, infelizmente, gira em torno de dinheiro, gira em torno de interesses, e assim vai se estendendo até o final. Então, por isso que nós precisamos focar na adoração. E aí entra num papel pessoal, uma questão pessoal entre eu e Deus, entre você e Deus. Porque é exatamente isso que estará em jogo lá no final. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, que dê uma ótima noite a todos, e a gente volta aí, segue os canais, eu nem botei coisa de seguir aqui, você já sabe, né? Curte aí. Tá ali, o canal Vento. Não, nem o meu tá ali também, nem botei. Tá sendo Milagre do Reino, ó, de ontem. Não tem problema, os irmãos sabem aí. Segue aí os canais e que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite, tá bom?